Olá, povo de Deus! Eu sou o pastor Vandelcio, pastor do Centro Evangelístico Nova Vida, igreja que está localizada na Avenida Conselheiro Furtado, número 2623, no bairro da Cremação. O trecho da Conselheiro Furtado que fica entre 9 de janeiro e 3 de maio. Se quiser fazer uma visita ao nosso culto, estamos celebrando culto ao nosso Deus aos domingos, sempre às 18 horas da tarde. Moradores de Belém, que são inscritos no nosso canal, são nossos convidados. No nosso devocional diário, estamos lendo o Evangelho de Mateus. Vamos fazer a leitura hoje na versão da Bíblia de Estudo de Genebra. Bíblia de Estudo de Genebra. Vamos ler o capítulo 10, o chamado apostólico, a escolha dos 12 apóstolos, e dentro do chamado apostólico vamos saber os seus nomes, as instruções que foi dada por Jesus aos 12, as admoestações, os estímulos, as dificuldades e, por fim, as recompensas. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Leiamos. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Temos aqui Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, os Zelotes, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aqui os seus nomes estão entre os versículos 1 ao versículo 4. Agora, a partir do versículo 5, nós vamos ler as instruções que foram dadas aos 12. Diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras,
ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. As admoestações, vai aqui do versículo 16 ao 23, diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Os estímulos, ainda no capítulo 10, versículos 24 ao 33. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse. Aliás, é uma pergunta a leitura. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. As dificuldades do chamado ao discípulo, apóstolo, ao servo, a partir do versículo 34 até o 39, capítulo 10 de Mateus.
Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. E agora, concluindo a leitura do capítulo 10, chamado apostólico, versículos 40 ao 42, as recompensas. Ele diz assim, Jesus: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus, o chamado apostólico, lemos os seus nomes, os 12 apóstolos, as instruções que lhes foram dadas, as admoestações, os estímulos, as dificuldades do chamado e, por fim, a recompensa. Que recompensa é essa que a gente encontra aqui nessa leitura dos versículos 40 a 42? Nada mais é do que o regozijo, uma satisfação interna que alegra a toda a nossa alma. Imagina, ele disse, quem der, ainda que seja só um copo de água fria, a um destes pequeninos, dá a mim, Jesus está dizendo. E quem dá a mim, dá àquele que me enviou. Olha que alegria, que regozijo. Então, a recompensa para os chamados é interna, é na alma, no coração. Dificuldades teremos, muitos conselhos o Senhor nos dá dos perigos, mas nada disso supera a alegria da salvação, a satisfação do chamado pelo Mestre. Oh, que coisa gloriosa! É o que eu compreendo neste capítulo 10, o chamado apostólico. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em o nome de Jesus. Amém.